Vamos começar por uma pequena explicação, já que estamos no mês da Bíblia. A Bíblia se divide em quantas partes? Aí, vocês aí do cantinho. Quantas partes se divide a Bíblia? No Antigo Testamento, Novo Testamento, falta uma parte. São 3 partes. Antigo Testamento, Novo Testamento e a terceira parte, aquela que fica depois da capa da Bíblia. É a sua Bíblia, a Bíblia da sua vida. Já reparou que você tem uma parte aqui que a sua Bíblia está incompleta se você não acrescentar a terceira parte? Olha só, na primeira parte do Antigo Testamento, Deus fala aos nossos pais. Isso assim há milhares e milhões de anos atrás. Esses escritos nem sempre estavam muito bem de acordo com a vontade de Deus. Porque o homem, quando escreve, ele sempre deturpa um pouquinho. E até como diz o nosso povo, quem conta um conto, acrescenta um ponto. E nem sempre o ponto corresponde à essência da mensagem. Então, foi necessário que Deus mandasse seu Filho, Jesus Cristo, para, como mestre, nos ensinar exatamente qual era a vontade de Deus. Então nós encontramos Jesus Cristo dizendo várias vezes: ouviste o que foi dito aos antigos, que está no Antigo Testamento, eu porém vos digo. E ele vai corrigindo as coisas. Ele vai corrigindo as coisas. Por exemplo, nós temos aqui uma leitura do Antigo Testamento. Hoje, livro do Êxodo, tá? É do Antigo Testamento, daquilo que foi dito aos nossos pais, quando eles estavam saindo do Egito e atravessando aquele deserto para ir para a terra prometida. Pois bem, nesta leitura, nós encontramos uma definição de Deus que não tem nada a ver com a definição que Jesus Cristo dá do Pai, que Jesus Cristo dá de Deus. Se não reparem, me parece, ou me deu a impressão quando eu li essa leitura, que o Deus, era Moisés. Esse é que era o bom. Agora Deus, que na verdade é o bom, está aí com cara de mal. Reparem bem na leitura, olha só aqui. O Senhor disse ainda a Moisés: veja que este é um povo de cabeça dura, deixa que minha cólera se inflame contra eles, e que eu os extermine. Tá? Repararam? Aliás, os textos não é só para a gente pegar o folhetozinho e ficar aqui na igreja assim. Certo? Não é para isso não. É para a gente ler com atenção, tá bom? Então tá aí. Deus disse a Moisés: esse povo é um povo de cabeça dura. Deixa que minha cólera se inflame contra eles e que eu os extermine. Tá, Deus com a figura de mal. Agora Moisés é o bonzinho. Aqui aparece até que ele é Deus. Quando ele diz assim: por que, ó Senhor, se inflama a tua cólera contra o teu povo, que fizeste sair do Egito com grande poder e mão forte? Lembra-te dos teus servos Abraão, Isaque e Israel, Abraão, Isaque e Israel, com os quais te comprometeste por juramento, dizendo: tornarei os vossos descendentes tão numerosos como as estrelas do céu. Tá? Então, por isso Jesus Cristo, quando veio corrigir. Deus não é ruim. Deus jamais vai sentir raiva. Deus jamais vai querer exterminar seus filhos. Não. Como é que vocês procedem? Então ele foi contando as parábolas que estão no Evangelho de hoje.
Você tem 100 ovelhas. O que é que você faz? Uma foge. Você vai atrás dela. Ela se comporta mal, mas você vai atrás dela. E quando traz de volta, você fica feliz. Diz aos amigos: encontrei a ovelha perdida. Você está feliz. A mulher perde uma moeda, varre tudo. Encontrou uma moeda, avisa os amigos: fiquei feliz que encontrei a moeda. Um pai perde um filho. Como é que ele deve ficar quando encontra esse filho? Mais alegre ainda do que quem encontra uma ovelha ou quem encontra uma moeda, não é? Então ele conta exatamente a parábola do filho pródigo. E nessa parábola Jesus define exatamente quem é Deus. Que o pessoal costuma dizer assim: esta é a parábola da misericórdia. Deus mostrando toda a sua misericórdia. Para mim não é a parábola da misericórdia. Para mim define o Deus amoroso. O Deus amoroso, aquele pai que ama seu filho, por mais que ele pinte, o pai vai atrás dele. E no dia em que o pega de volta, traz de volta, ele tem que fazer uma festa. Alegre-se ou não se alegra o outro filho, alegre-se ou não se alegrem os outros, ele, pai, fica feliz e faz festa. Aqui entre nós também nós verificamos que de vez em quando um ou outro se afasta da igreja. Nós devemos ficar preocupados em ir atrás dele, trazê-lo de volta, mostrar à comunidade: alegres. Esse nosso irmão que estava afastado da igreja voltou graças, sem dúvida, ao seu esforço, ao seu trabalho que foi atrás dele. Ele depois vai ficar muito feliz, tão feliz quanto Paulo, na segunda leitura, fala aí: eu era uma ovelha perdida, eu também andei longe de Deus, eu persegui até a igreja de Deus, mas Deus, no seu amor, me trouxe de volta. Através dos ensinamentos de Jesus Cristo, Paulo aprendeu o que devia fazer para ser feliz e trabalhar pelas coisas de Deus. Por isso ele está contente e manifesta aí na segunda leitura todo esse seu contentamento. Pois bem, então agora nós vamos passar à terceira parte da Bíblia, que é a sua parte. Vocês acham que Deus só falou aos nossos pais no Antigo Testamento, através de Jesus Cristo e dos seus apóstolos no Novo Testamento, e depois Deus calou a boca? Deus não fez mais nada? Cristo já passou por este mundo há 21 séculos atrás, já foi há muito tempo. Depois disso, Deus não falou mais nada? Deus falou para você desde o seu nascimento. Você pode começar a escrever esse livrinho terceiro da Bíblia, que é Deus falando para você, Deus falando na sua vida. E tem muitas coisas muito parecidas com o que acontece, com o que o Evangelho nos fala no dia a dia. Por exemplo, no tempo de Cristo tinha um cego que clamava: Cristo, Jesus, faz com que eu veja. Faz com que eu veja. Outros: Jesus, cura esta minha doença. Tudo são milagres que Cristo fez e estão narrados no Novo Testamento. Mas no Evangelho da sua vida, ou na Bíblia da sua vida, tem muitos casos assim, que você se voltou para Deus e clamou: Deus, cuida de mim, Deus me ajuda, Deus me dá força. E Deus, na verdade, atendeu ao seu pedido. Então, essa terceira parte da Bíblia precisa ser mais vivida por nós.
Nós precisamos nos lembrar muito mais no nosso dia a dia da presença de Deus na nossa vida. É certo que alguns cientistas por aí resolveram dizer que Deus nem existia. Alguns pensavam assim: acho que Deus está lá atrás da lua. Foram lá, Deus não estava atrás da lua. Eles acharam bem, talvez lá então atrás de Júpiter, lá bem mais para cima ou para baixo, para lá, mais distante. E fotografaram Júpiter e verificaram: Deus não está lá não. E se eles continuarem nessa linha procurando Deus cada vez mais longe, aí é que eles não vão encontrar Deus de forma nenhuma, porque Deus está ao lado deles. Deus está sempre ao nosso lado. Deus é Pai. Por mais que a gente fuja dele, Ele jamais deixará de estar ao nosso lado. E mais, a lei dele não é desconhecida por nós, porque quando nós nascemos, e aí está exatamente o início, o gênesis do nosso livrinho da Bíblia, que é a nossa vida. Quando nós nascemos, Deus já colocou no nosso coração a sua lei. A lei de Deus está escrita no coração de cada um. Por isso, caríssimos irmãos, é importante a gente ler o Antigo Testamento, mas também verificar se tudo está certinho ou não está certinho, ou se houve evolução ou se não houve. E no caso aqui, a evolução é muito grande, de um Deus tirano, de um Deus que se irrita, de um Deus que quer exterminar seu povo, para um Deus que se derrete em amor pelos seus filhos, e que inclusive é até criticado por os outros filhos de ser tão bom como na verdade ele é. Mas ele disse: se você faz isso para uma ovelha, se faz isso para uma moeda, por que é que um pai não pode fazer isso para o seu filho? Essas lições são muito importantes para nós. Vamos então tentar completar a Bíblia através das nossas lembranças de quanto Deus fez, faz e fará por cada um de nós. Assim seja.